Vamos orar pedindo que Deus fale conosco, mas antes disso, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler do verso 37 ao verso 40. Mateus 22, do 37 ao 40. Depois, Malu, se você já puder, deixa engatilhado Mateus 28, versículo 19. Mas por enquanto nós vamos ler Mateus 22. Antes de ler esse texto, eu quero fazer uma oração. Deus amado, Deus querido, fale conosco através da Tua palavra. Eu creio, Deus, que o Senhor já falou comigo, ó Deus, através daquilo que eu aprendi, meditei, estudei, mas eu preciso que o Senhor fale com a Tua igreja, Senhor. Eu peço que o Senhor fale com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor. Então ajuda-nos a ouvir a Tua voz, mostra-nos qual é a Tua vontade para a Tua igreja. Mostra o que o Senhor quer de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nós temos estudado aqui na igreja o tema, uma igreja, o quê? Quem sabe? Uma igreja família. Uma igreja família. E nós passamos a estudar isso porque, após participarmos do Congresso de Plantação e Revitalização de Igreja, nós vimos que a nossa igreja não está saudável. E se você lembrar, eu quero que você fale comigo quais são o diagnóstico de uma igreja que não está saudável. Uma igreja que não está saudável, ela não tem o quê? Conversões. Uma igreja que não está saudável, ela não tem batismo. Eu também ajudando desse jeito, vocês vão responder, né? E uma igreja que não está saudável, ela não planta outras igrejas. Então, diante desse diagnóstico, talvez esse não seja o único diagnóstico para igrejas que não estejam saudáveis. Talvez em outros diagnósticos de uma igreja saudáveis, a gente passe por esse diagnóstico bem, mas nesses 3 diagnósticos, nós constatamos que nós não estamos saudáveis. Nós também temos visto que ser igreja não é fácil. Ser igreja é uma tarefa difícil, porque a nossa luta é contra o mundo, é contra a carne e é contra o diabo. Então, eu tenho repetido isso sermão após sermão, para que nós não nos esqueçamos que, infelizmente, ainda não somos uma igreja saudável. Para lembrar que ser igreja realmente é algo difícil, desafiador. Porque nós lutamos contra o mundo, lutamos contra a carne e lutamos contra o diabo. No entanto, eu quero lembrá-los também das nossas armas. É o jejum, a oração, a palavra de Deus e a santificação. São com essas armas que nós devemos lutar e viver a igreja e ser uma igreja família. Nós já vimos aqui, por exemplo, que uma igreja família é uma igreja que inspira a cidade. Nós vimos que uma igreja família é uma igreja que sabe resolver os seus conflitos. E hoje o tema da minha mensagem é: uma igreja família é equilibrada. Todo organismo saudável, ele é equilibrado. Para a gente ter saúde, tem que estar o nosso diabetes, pressão, sei lá, triglicérides. É assim que fala? Mais ou menos, né? Como que é? Tudo tem que estar equilibrado para nós termos uma vida saudável. A igreja não é diferente. A igreja precisa de equilíbrio para ser uma igreja saudável. Como saber se uma igreja é equilibrada? Uma coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça, no nosso coração,
que a igreja não existe para ela mesma. A igreja é a única instituição que existe para as pessoas de fora. Um partido político é apenas para os seus filiados. Um clube social da cidade, o Country Club. Tem Country Club aqui em Taboão? Vocês estão pobres demais, lá em Campo Belo tem Country Club. O Country Club de uma cidade, ele é apenas para os sócios, para os associados. Uma torcida de futebol, mas a igreja, ela não existe para ela mesma, apenas. Mas a igreja existe para fora. É interessante eu ouvir o pastor Carlito Paes dizer algo interessante sobre a igreja. A igreja é contra a bebida e contra as drogas, mas a igreja vai cuidar dos viciados em bebidas e drogas. A igreja, ela não é a favor da violência, da criminalidade, mas a igreja, ela vai servir e ela vai atrás de criminosos, porque ela crê que Deus transforma vidas. A igreja, ela existe para fora. A igreja, ela entende que não existe para si mesmo, mas existe para servir. Então percebam que a igreja não é a causadora dos problemas deste mundo, mas ela existe para ajudar a transformar este mundo. Eu achei interessante o que o pastor Gilmar disse para nós aqui nesta manhã, lembrando-nos que Deus continua no trono. Irmãos, a política não pode transformar este mundo, porque a política, ela está corrompida pelo pecado como qualquer outra coisa, mas Jesus pode. E eu e você sabemos disso. E a maneira que Jesus transforma o mundo é através da igreja. Então, uma igreja equilibrada, ela vai entender que ela existe para servir. Mas uma igreja equilibrada, ela entende quais os propósitos de Deus para a sua vida. Para nós sermos uma igreja equilibrada, nós precisamos entender quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu quero falar que para uma igreja família, uma igreja equilibrada, há 5 propósitos de Deus. E esses 5 propósitos, eles são revelados em 2 textos da Bíblia. No grande mandamento e na grande comissão. Vamos ler aí Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, Malu, põe aí para nós Mateus 28, 19 até o 20. Mateus capítulo 28, 19, vamos ler juntos? 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nesses 2 textos, no grande mandamento e na grande comissão, nós temos os 5 propósitos da igreja. E esses 5 são adoração, comunhão, discipulado, missão e também ministério. Adoração, comunhão, discipulado, missão e ministério. Uma igreja equilibrada, ela entende que esses são os propósitos bíblicos para ela. Adorar, ter comunhão, ser uma igreja missionária, se envolver nos ministérios e discipuladora. Então, adoração significa amar o Senhor de todo o nosso coração.
O ministério é amar o próximo como a nós mesmos. Missões, dentro desses dois textos que nós lemos, está no fato de irmos e fazermos discípulos. A comunhão está ligada com o fato de batizá-los em nome de Jesus. O discipulado está ligado com o fato que a igreja deve ensinar e pedir graça capacitadora para obedecer a palavra de Deus. Por isso, como igreja, sempre que nós formos fazer alguma coisa na igreja, alguma ação, algum evento na igreja, nós devemos fazer a seguinte pergunta: a que propósito esta ação serve? O que nós vamos fazer na igreja vai adorar a Deus? É para termos comunhão? É para cumprirmos a missão? O que nós vamos fazer visa o ministério, o serviço, o amor ao próximo? O que nós vamos fazer está ligado ao discipulado? Então, quando nós entendemos esses 5 propósitos, adoração, ministério, missões, comunhão e discipulado, nós entendemos o que é ou quais são os propósitos de Deus para a sua igreja. Por isso, como igreja, nós não podemos definir as nossas ações baseadas no tradicionalismo. Se nós fôssemos basear as nossas ações no tradicionalismo, nós não tocaríamos este teclado aqui hoje. Porque se nós fôssemos seguir a tradição da igreja primitiva, naquele tempo não havia teclado. Às vezes o tradicionalismo, ele nos engessa como igreja porque nós fazemos as coisas só porque sempre foi feito assim. Nós, como igreja, família, uma igreja saudável, ela entende que as suas ações não podem ser pautadas nas nossas preferências ou nos nossos gostos. É interessante que quando a gente começa a avaliar a vida das pessoas por gerações, nós vamos vendo que cada pessoa tem um gosto. Por exemplo, as crianças, elas gostam de ouvir que tipo de música? O inário, o novo cântico? O que nós cantamos para os nossos filhos? O gosto das crianças são diferentes de nós, do nosso. O adolescente, quando você ouve o adolescente, ele quer pular. Ele quer cantar, ele quer louvar com toda a energia. O adolescente, ele vai gostar de ouvir uma banda, como a Congregue, que nós ouvimos ontem. Eu gostei porque eu sou adolescente. Eu sou da UCA, União de Coroas Adolescentes. Um som pesado, um som mais rock and roll. Já talvez os jovens de 25 anos, está cansado, trabalhou a semana inteira, está cuidando da casa, se tiver um irmão tocando um violão e um pastor pregando sentado, ele já está satisfeito. Por quê? Cada um de nós temos os nossos gostos e as nossas preferências, mas a nossa missão não pode ser pautada no nosso gosto ou na nossa preferência. Por isso nós precisamos entender a trabalhar com gerações. E às vezes o problema da igreja é que a igreja deixa os propósitos de Deus de lado. E ela quer cumprir a missão de Deus fazendo do nosso jeito e não do jeito que a Bíblia ensina. E nós precisamos entender que há uma diferença geracional. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender. Com criança nós vamos ensinar adoração, comunhão, ministério, missões, discipulado de um jeito. Com adolescentes nós vamos ensinar esses 5 propósitos, a mesma verdade de uma maneira diferente, assim com jovens, com idosos e com toda a igreja. Então não é do nosso jeito. A igreja também não pode ser levada por modismos. Cada moda que surge nas igrejas, cada movimento, não. A igreja tem que estar firmada nesses 5 propósitos: adoração, ministério, discipulado, missões e comunhão. A igreja primitiva cumpriu todos esses propósitos. Nós vemos na igreja primitiva esses 5 propósitos. Abra sua Bíblia em Atos 2, 41, 47.
uma igreja equilibrada. Uma igreja equilibrada, ela entende que o propósito de Deus para a vida dela é a adoração, é o ministério, é a comunhão, é o discipulado, são as missões. Vamos ler juntos aí, Atos 2. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, que eu vou fazer algumas observações. Versículo 41, Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui nós vemos um propósito de Deus, a comunhão. A Bíblia diz que nós temos comunhão com Deus. Comunhão significa ter algo em comum. Nós temos um único batismo, uma só fé, um só Deus. Comunhão. No versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então perceba aqui o discipulado. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma vida de ensino, de obediência. Verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui nós vemos o ministério, servir o próximo. Eles vendiam o que tinham e ajudavam aqueles que tinham necessidade. Ministério é servir ao próximo. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo, adoração aí presente, louvavam a Deus. Ainda no verso 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Missões. Aquela igreja era uma igreja missionária. Ela alcançava os perdidos. Porque nós vemos esses 5 propósitos bíblicos. Havia comunhão, havia discipulado, ministério, adoração. E como consequência disso, era uma igreja missionária, contando com a simpatia do povo. E Deus acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então percebam, meus irmãos, que biblicamente uma igreja saudável é uma igreja equilibrada nesses 5 propósitos. Eu quero aqui destacar na prática cada um desses propósitos. Primeiro, a adoração. Adoração é nós expressarmos o nosso amor a Deus. Adoração é quando nós dizemos a Deus e o adoramos por quem Ele é, por aquilo que Ele faz por nós, pela sua palavra. Adoração, ela deve ser um estilo de vida. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E nós devemos pedir graça capacitadora, para Deus nos ajudar a fazermos tudo para a glória de Deus. Hoje a Janaína pediu para eu resolver um pepino lá em casa. Não vou falar o que é, mas ela sabe. Eu, ela e Deus levaremos por... Eu e ela, né? Deus não, mas levaremos para o túmulo isso. E eu estou assim, Deus, eu não glorifiquei o seu nome, eu fiquei irado, eu pequei. Mas a gente tem que pedir graça ao Senhor para que, até mesmo diante dos problemas, diante das lutas, em qualquer coisa, e o que eu estou falando aqui é de uma coisa besta, que se eu falar vocês não vão nem acreditar, mas em tudo devemos viver para a glória de Deus, porque a adoração é um poderoso testemunho para o sem igreja. Eu sou prova disso, eu estou aqui, porque eu tinha uma professora de português, a dona Patrícia, que ela adorava o Senhor dando aula de português. Eu, por ser um péssimo aluno, não aprendi nada de português.
Mas eu aprendi de Cristo com essa minha professora. Ela adorava o Senhor em tudo que ela fazia. Eu estou aqui também por causa de um amigo, um adolescente, que já está na glória, que chamava-se Marcelo. Ele havia encontrado Cristo na igreja presbiteriana e um dia eu me encontrei com ele num sábado de manhã. Eu tenho certeza que o Marcelo não saiu de casa pensando assim, olha, eu vou falar de Jesus para alguém, eu vou dar um folheto para alguém. Mas o Marcelo estava num momento da sua vida que ele estava vivendo como um adorador de Deus, e sem saber ele estava me evangelizando, e sem saber Deus estava falando comigo através da vida dele. Então, a adoração é um poderoso instrumento para o sem igreja. Quando nós vivemos um estilo de vida de adoração, nós alcançaremos os perdidos. Quando nós fazemos tudo para a glória de Deus, a mensagem do Evangelho é ouvida. A Bíblia que o descrente lê é a minha vida, é a sua vida. Nós somos cartas vivas para a glória e louvor do nosso Deus. Que Deus nos dê graça para tudo que fizermos. Eu acho bonito, sabe, quando eu vejo um filho de crente dizendo o seguinte, olha, o que impactou a minha vida foram a vida dos meus pais. E os pais nem sabem disso, né? Porque se eu perguntar para o pai fala assim, não, eu não valho nada. Mas sabe, eu já ouvi muitos filhos aqui desta igreja dizendo, pastor, o que impactou a minha vida é que eu olhava para uma sala, meu pai estava lendo a Bíblia, eu olhava para outra sala, minha mãe estava orando. Outros eu já ouvi, olha, eu já cheguei em casa de madrugada, bêbado, drogado, e eu peguei a minha mãe de joelhos orando por mim. Então, adoração é um estilo de vida, onde nós louvamos a Deus e procuramos viver para a glória de Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele fala nas nossas vidas. Que Deus nos dê graça para adorarmos o Senhor todos os dias, em tudo que nós fizermos, até em coisas banais, numa discussão de casais, como eu citei aqui um exemplo para vocês. Que Deus nos ajude a sermos adoradores e vivermos para a glória dEle. Comunhão, o que é comunhão? O objetivo da comunhão é integrar, é incluir pessoas na família da fé. Abra sua Bíblia em Efésios 2:19. Efésios 2:19. Vamos ler juntos? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A comunhão existe para integrar os visitantes à família da fé. A família de Deus, como nós lemos aqui em Efésios 2:19. A comunhão significa que a igreja é um lugar de aprendizado, de experimentarmos o sobrenatural de Deus na terra, por meio do amor e por meio da palavra de Deus. Então nós, como uma igreja, família, uma igreja equilibrada, nós vamos entender que a nossa missão é integrar a esta igreja as pessoas que chegam aqui. A comunhão significa que nós entendemos que a família de Deus é formada por pessoas singulares, ou seja, nós somos todos diferentes aqui. Nós pensamos iguais, diferentes, melhor dizendo, nós temos gostos, pensamentos diferentes, mas apesar de sermos diferentes, apesar de sabermos que somos pessoas imperfeitas, nós também sabemos que a nossa diferença, algo maior que nos une, e é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós entendemos que somos pessoas imperfeitas. A palavra de Deus em Filipenses diz, aquele que começou, e às vezes a gente esquece isso. Deus fez o que conosco? Começou, mas a gente acha que Ele já completou na vida do irmão. Na nossa vida, às vezes a gente entende, não, Deus está trabalhando. Mas na vida do outro, a gente acha que Deus já completou, e a gente quer a perfeição do outro.
Mas comunhão significa, olha, eu entendo que eu sou diferente do pastor, sou diferente do meu irmão, mas eu entendo que o meu Deus começou uma boa obra nas nossas vidas e Ele está nos transformando a cada dia mais parecidos com Jesus. Isso é comunhão. E aqueles que já estão na igreja, o propósito da comunhão é levar aqueles que chegam, aqueles que nos visitam, aqueles que estão chegando a entender isso. Agora, é preciso também que os que cheguem queiram isso. Porque tem muitas pessoas que não querem pertencer a uma igreja. Tem muitas pessoas que querem só frequentar uma igreja. Igreja não é lugar de frequentar. Igreja é uma família para se pertencer. Nós precisamos entender isso. A Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre precisa entender que nós, como igreja, o nosso papel na comunhão é receber você que chega aqui à nossa igreja e tratar você e levar você a entender os planos de Cristo para a sua vida. Mas você que está chegando aqui na nossa igreja precisa entender que Deus quer de você. Não é que você participe dessa igreja, frequente essa igreja. Deus quer que você pertença a esta igreja. Então você que está chegando aqui, você precisa entender que este local é um local para você pertencer. E nós precisamos entender que o nosso papel é ajudar cada um de vocês que estão chegando à nossa igreja a entenderem o propósito de Deus para as suas vidas. Todo discípulo de Cristo precisa reconhecer que a igreja é a sua família espiritual. Todo discípulo precisa viver a igreja. Então eu quero dizer a você, talvez quem está me assistindo, que não vem mais à igreja, não congrega mais, deixou de congregar. Irmãos, não existe discipulado sem igreja, porque a igreja é um ambiente que nos leva a crescer, a aprender, a amar. A igreja é o lugar onde nós somos preparados para levar a resposta de Deus para o mundo. É na igreja que nós aprendemos, que nós crescemos como pessoas. Existe melhor lugar do que a igreja para amar? A minha turma aqui, ó, que está aqui comigo 12 anos, é amor demais. Porque quem não conseguiu amar já cascou fora. Vocês estão aqui por amor, e eu também amo vocês. Existe lugar melhor para nós aprendermos a perdoar, para nós vivermos o evangelho do que a igreja. Então, todo discípulo precisa entender que não existe vida verdadeira sem a igreja. Então você que talvez esteja em casa me assistindo e não congrega mais, hoje é dia de você voltar a congregar na igreja. Se você tem saúde, se você tem força, se você tem disponibilidade e não está congregando na igreja, você não está vivendo o propósito da comunhão na sua vida, que é ser cuidado e cuidar. Sabe, irmãos, a igreja é o lugar que nós experimentamos na prática o que é servir a Deus e ao próximo. Por isso é importante a comunhão como propósito da igreja. Eu quero pedir a esta igreja aqui, quando você vê algum visitante, isso aqui não é difícil de fazermos na nossa igreja. Às vezes o pessoal fala assim, pastor, por que o conselho da igreja não cria um ministério de... Como é que eles falam? Ministério de recepção. Meu irmão, você vai me desculpar, mas uma igreja desse tamanho não precisa de ministério de recepção. A igreja toda é esse ministério. Ministérios de recepção são para igrejas gigantescas, onde as pessoas não se conhecem, mas aqui todos nós conseguimos ver quem está chegando. Então sabe o que nós devemos fazer ao invés de criar um ministério de recepção? Hoje, ao invés de você ficar tomando café com a sua turma, você vai tomar café com alguém que você não conhece. Outra coisa, irmão, vem para a igreja com calma. Vai embora correndo depois do culto, não. Esse é o único momento que nós temos na nossa semana de nos conhecermos, de conversarmos. Eu sei que você está cansado. Muitos irmãos aqui estão aqui desde as 8 horas da manhã, às vezes até mais cedo. Porque às vezes você vê a turma tocando aqui, você acha que eles chegam aqui... Não. O cara para estar aqui 9 horas da manhã, ele tem que sair da sua casa às 7, levantar às 7 horas. Se tiver menino, então é às 5 da manhã. Eu sei que você está cansado, mas não vem para a igreja e sai correndo, não.
Vamos ter um tempo de comunhão. E outra coisa, se aproxime das pessoas. Se aproxime. Se você vê alguém conversando, chegue lá. Aqui não tem segredo, não é maçonaria não tem nada secreto. Ah, não, mas eu não sei o que o irmão está conversando. Não, se ele tiver algum segredo, ele vai conversar na semana. Aqui você pode chegar assim, ó. Você vai dando um passo e vai ouvindo a conversa, entra na conversa. Tá bom? Abrace as pessoas, receba as pessoas, chama as pessoas que estão chegando. Tem pessoa aqui na igreja, que eu nunca fui na minha casa. Tá certo que eu estava, agora não tem desculpa mais, né? Estava morando lá, nos confins da terra. É uma falha minha, você tem que ir na minha casa, você tem que me convidar para ir na sua casa também. Nós temos que convidar uns aos outros, sentar à mesa. Comunhão é isso. É integrar os que estão chegando. É ensinar, é aprender uns com os outros. Então, uma igreja equilibrada, ela entende que o propósito de Deus para a vida dela é a adoração, é a comunhão e é o discipulado. O discipulado é conduzir a igreja à maturidade espiritual. O discipulado é entendermos que e ensinarmos uns aos outros que em Cristo nós temos tudo o que nós necessitamos. O quinto propósito da igreja é o ministério. Cada membro deve entender que todo filho de Deus tem um ministério. Todo filho de Deus tem um ministério. Então, uma igreja equilibrada, ela ajuda aos filhos de Deus a entenderem qual é o ministério deles. Percebam, igreja não é lugar para frequentar, mas igreja é lugar para pertencer. Nós temos que ter um ministério. Qual é o seu? Qual é o seu ministério? O que Deus te chamou para fazer? Nós, como igreja, devemos ajudar aqueles que estão chegando a encontrarem os seus ministérios, a entenderem aquilo que Deus planejou para a vida de cada um de nós. Em Marcos 10:43, a Bíblia diz assim, abra sua Bíblia lá em Marcos 10:43. Está aí no telão, vamos ler. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A palavra servo na Bíblia é ministro. Então, o ministro é um servo de Deus. E todo cristão que é rendido e submisso a Jesus Cristo, rendido à vontade de Deus, ele é um servo comprometido e zeloso. Louvado seja Deus, porque nessa igreja tem servos comprometidos e zelosos. Deixa eu te falar aqui, você está vendo a gente às vezes chegar atrasado aqui na igreja, é porque a gente está cansado, sabia? A gente está fazendo muita coisa. Eu vejo muitas pessoas criticando as pessoas pela falta de pontualidade. Eu já fiz parte desse time também. No entanto, talvez se você nos ajudasse em algum ministério aqui da igreja, nós não precisaríamos estar aqui de manhã e à noite. Se você se levantasse como um dos líderes desta igreja, nós conseguiríamos revezar o trabalho, a obra do Senhor que é grande. Então nós temos orado aqui na igreja, Senhor, mande trabalhadores para a sua obra, mande mais pastores, mais presbíteros, mais diáconos, mais músicos, mais professores, mais servos. E talvez a resposta está em você se levantar em um ministério e servir a Deus e ao próximo na igreja. Então, eu queria que antes de você nos criticar, e criticar aquilo que nós temos feito aqui, eu queria que você pensasse e orasse por nós. O pastor, os músicos, o pessoal da sonoplastia. Tem uma senhorinha aqui da igreja, que ela fala assim, pastor, precisa arrumar o som da transmissão, tem um ruído lá. É assim, eles não escutam quando você está perto deles, mas o ruído da transmissão eles escutam. Então, você já pensou em orar por nós nesse sentido e se disponibilizar em servir no ministério? Você acha que é fácil fazer um vídeo para postar no Instagram? Às vezes a gente acha, né, que
editar um vídeo, editar um sermão. Então, queridos, eu quero pedir que você ore por aqueles que estão trabalhando. Eu entendo que nesta igreja, todos os trabalhadores são comprometidos e fazem a obra do Senhor com zelo. Então você toma muito cuidado antes de criticar os servos do Senhor aqui neste lugar. Honre aqueles que te servem. Honre aqueles que servem ao Senhor. Por amor a Deus e por amor a você. E se você não está servindo, hoje é o dia da sua vida mudar. Porque um propósito de Deus para as nossas vidas é que todos nós sejamos ministros e não frequentadores de igreja. Que Deus nos ajude nesse sentido. O quinto propósito é missões. Uma igreja equilibrada, ela adora. Uma igreja equilibrada, ela tem comunhão. Uma igreja equilibrada, ela discipula. Uma igreja equilibrada, ela se envolve nos ministérios. Uma igreja equilibrada é missionária. Há uma frase que eu sempre digo aqui. Se você ainda não decorou, eu vou repetir de novo com a esperança de que um dia nós guardemos essa mensagem no coração. Todo coração com Jesus é um missionário. E todo coração sem Jesus é o quê? Um campo missionário. Uma igreja equilibrada investe em missões. Nós temos que pegar o nosso dinheiro e enviar para os missionários que estão no campo. Nós temos que orar por missões. E muito bom que essa igreja, todo o culto, ela separa um tempo para orar pela obra missionária. E é interessante que eu já ouvi muita gente dizer, a igreja presbiteriana não é uma obra missionária. Eu espero que você já tenha tirado isso da sua cabeça. Porque quanto tempo nós estamos orando aqui pelos missionários da PMT e ainda nós não chegamos nem na metade. Só na PMT nós temos mais de 250 missionários espalhados pelo mundo. Sem contar PMC, sem contar a JMN, Junta de Missões Nacionais, sem contar as juntas locais de cada igreja. Então, nós temos que investir em missões. Mas nós também temos que entender que apoiar os missionários não significa que nós vamos terceirizar. Independente da sua profissão, da sua escolaridade, do seu tempo de igreja, você é um missionário. Deus nos colocou onde nós estamos para ser um missionário. Que Deus nos use para pregar a palavra do Senhor. É interessante, né? O pastor Gilmar diz que onde ele vai, ele diz, Jesus te ama e quer te salvar. Já o presbiteriano fala assim, não, você não pode falar que Jesus ama o cara, que você não sabe se o Jesus ama de verdade. Vamos largar de ser bobo. Vamos largar de ser bobo. Porque você percebeu que como Jesus te ama. 4 palavras, é isso? Você percebeu que como 4 palavras pode impactar a vida de alguém? Realmente eu não sei se Jesus ama aquela pessoa, mas Ele sabe. E como eu não sei, na minha ignorância nós podemos usar pequenas coisas, pequenas portas que se abram para o Evangelho. E é por isso que uma igreja que inspira, ela aprende com outras pessoas. Talvez você aí, presbiteriano, quarentão, você que tem aí no seu DNA o sangue de Simonton, você está dizendo, eu não vou falar para o outro que Jesus o ama, eu não sei. Isso é soberba. Pessoas sábias aprendem com outras pessoas. E nós ouvimos aqui hoje o testemunho de um homem de Deus, que não é presbiteriano, mas que nos ensinou que talvez a gente possa chegar para alguém, um caixa, um frentista, uma moça no pedágio, um médico, seja quem for, e dizer, Jesus te ama e quer te salvar. Nós somos um missionário. Abra sua Bíblia no Salmo 67, 1 e 2. Salmo 67, 1 e 2.
Vamos ler juntos, está aqui no telão. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aonde a salvação de Deus deve ser conhecida? Todas as nações. E quem é o missionário que vai levar isso? Nós. A Bíblia diz que nós somos pescadores de almas. Por isso, como nós desejamos ganhar o maior número de almas possível, em tudo que nós formos fazer, seja na adoração, seja na comunhão, seja no discipulado, seja no ministério, tudo tem que envolver missões, porque missões é o único desses 5 propósitos que tem tempo de validade. Missões é apenas para a terra, no céu nós não vamos precisar fazer missões. Missões é agora. 5 propósitos de uma igreja equilibrada. E eu quero que você responda para mim se você concorda que isso é bíblico ou não. Adorar a Deus é o que a Bíblia nos pede, sim ou não? Ter comunhão, discipular pessoas, fazer a obra missionária, nos envolvermos em ministérios. Todo crente é um ministro de Deus. Se você puder, dobre seus joelhos, vamos pedir que o Senhor nos ajude a ser uma igreja equilibrada. Depois da nossa oração, nós vamos cantar uma música com o nosso conjunto. Então, os músicos já tomem seus lugares. Deus amado, Deus querido, ajuda-nos a sermos cada vez mais a igreja que o Senhor quer que sejamos. Dá-nos a visão bíblica, ó Deus, da Tua palavra, da Tua visão, Senhor. Senhor, ajuda-nos a Te adorar. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa comunhão. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos discípulos e discipuladores. Ajuda-nos, Senhor, a nos envolvermos no ministério. Que nós, como igreja, Senhor, recebamos aqueles que estão chegando aqui, mas aqueles que estão aqui também, Senhor, eles possam entender que eles são parte do ministério. Senhor, eu quero Te louvar de modo muito especial pelo nosso conselho, pela nossa junta diaconal, pelo nosso ministério de louvor, pelos nossos professores. Quero Te louvar, ó Deus, pelo nosso ministério de comunicação da igreja, porque eu vejo nesses homens e mulheres, crianças, jovens e anciãos, todos fazendo o ministério deles com zelo e com dedicação ao Senhor. Levante mais pessoas para o ministério, levante mais servos do Senhor, ó Pai, aqui nesse lugar. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso chamado missionário. Que nós possamos colaborar com os missionários que estão no campo, que precisam de dinheiro, que precisam das nossas orações. Que nós façamos missões aqui em Taboão da Serra, no nosso trabalho, na nossa casa. Senhor, muitas vezes nós não cremos mais que o Senhor possa converter um filho, um cônjuge, um noivo, uma noiva, um amigo. Tira essa incredulidade do nosso coração. Ajuda-nos a continuar orando pelas conversões das pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que nós. Pela conversão da nossa casa, Deus, nossos tios, nossos primos, nossos irmãos, sobrinhos. Pela conversão, Senhor, do nosso local de trabalho, da nossa escola. Usa-nos, ó Deus, para a Tua glória e para a Tua honra. Trata-nos como igreja, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.